E eu achei interessante você trazer essa pesquisa, porque eu lembro de uma outra pesquisa que foi feita pelo canal Globo, que é da Rede Globo, né, do grupo Globo, sei lá como é que chama, Globo Comunicações. É um canal pago, infantil, infanto-juvenil, na verdade, e eles fizeram uma pesquisa para tentar entender esse cenário de como as crianças e as famílias passaram pela quarentena. Se não me engano, esse estudo foi divulgado em outubro do ano passado, então quando já tinha passado a fase de lockdown mesmo, né, que estava todo mundo fechado em casa. E aí eles chegaram a uma tríade de palavras que explicava toda a montanha-russa, que era pira, respira, inspira. E aí eles chegaram a essa conclusão porque várias pessoas que responderam a pesquisa falaram que no primeiro momento rolou uma piração e confusão total de tipo, como que vai ser agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, tenho que acompanhar a aula online dos meus filhos, como que vai acontecer tudo? Logo depois teve aquela história de respira, que isso vai demorar um tempo, a gente tem que se adaptar de alguma maneira. E depois começou a romantização da quarentena, que foi, mas pelo menos agora eu estou com os meus filhos por mais tempo e tudo mais. E aí eles falaram que essa foi uma constante durante todo o período de lockdown. Então veio, e aí eu fiquei pensando, cara, isso tá muito errado. Assim, na nossa realidade isso tá muito errado. E aí queria até saber da galera que tá ouvindo se pra eles foi diferente. Porque aqui a gente teve isso numa montanha-russa mesmo. Tipo, a gente teve esses momentos, aí chegou no inspira, logo depois veio de novo o pira, e veio o respira, e veio o pira de novo, e no final de janeiro a gente teve um outro pira. A nossa vantagem foi que nós não piramos 3 juntos. Eu tinha meus momentos de piração, depois a Clara, depois você, eu, a Clara, mas os 3 juntos não aconteceu, não lembro de ter acontecido. Porém, foi sempre assim, na hora que um entrava no respira ou no inspira, o outro entrava no pira, e a gente ficava nessa. Eu não sei se você teve a mesma visão, a gente não chegou a falar sobre isso antes. Eu acho que no meu caso foi ao longo do ano todo, assim. Eu cheguei num momento, assim, no primeiro momento você fica muito assustado, né? Tipo, nossa, e agora? O que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Aí depois você parava e pensava, bom, beleza, agora vamos respirar que vai demorar. Acho que para mim o mais difícil está sendo essa etapa agora de quanto tempo isso ainda vai demorar. Eu nunca romantizei esse negócio, já passei mais tempo com meu filho e tal e coisa. Eu acho isso, para mim foi, acho que a coisa mais difícil, né? Foi o momento mais difícil para mim, que dependo muito de tempo de concentração, ficar sentado, lendo, você perde o controle de todas as suas coisas, né? A sua rotina, você trabalha nos buracos, assim, digamos assim, do dia, né? Quando você tem um horáriozinho, você ocupa ele, faz alguma coisa, depois você volta, que é atender a criança, fazer alguma outra coisa que a casa demanda, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que esse me parece que é o grande desafio para mim, né? Dentro da minha realidade, né? Que felizmente é uma realidade diferente de muita gente que teve perda salarial. A gente, felizmente, conseguimos passar bem nesse período, assim, porque não tivemos perda salarial. Além dessa primeira notícia, né? Tem uma outra notícia que eu trouxe aqui pra gente discutir hoje, que é eu vou deixar linkado aqui, que dentro da notícia, né, no corpo lá do artigo, eles colocam 3 perguntas e dão respostas que eu achei interessante. A primeira pergunta, quais são os fatores de estresse durante esse período de quarentena? E o grande motivo que eles colocam, que dialoga lá com a primeira notícia, é a questão que o isolamento, né, esse período provoca muita frustração. Seja frustração de planos, que a gente gostaria de concretizar, seja frustração de perdi meu emprego, não posso fazer nada, não sei como é que eu vou sobreviver daqui para frente, né? Esse é um ponto de estresse. Mas um outro ponto que essa notícia me chamou muita atenção é fatores de estresse depois da quarentena, porque a gente acha, né, que vai acabar a quarentena, mil maravilhas, voltamos aí à nossa realidade. A primeira é o fato de que, para muitas famílias, nesse caso, infelizmente, mais de 200 mil famílias, essas 200 mil famílias perderam um ente querido, que eventualmente a gente não sabe qual o tamanho do impacto na vida da família. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto tem a ver também com, por exemplo, a perda financeira, né, a impossibilidade de voltar ao trabalho. Muitas vezes ela vai ter impactos depois da pandemia. Como é que a pessoa vai se realocar no mercado?
o tempo que ela ficou parada, que ela deixou de trabalhar, o quanto é que isso impactou ela na cabeça dela para ela depois voltar a trabalhar. Você imagina, eu fico pensando um pouco, num caso de um conhecido nosso, né? O pessoal que está nos escutando deve ter casos parecidos, de pessoas que trabalhavam no setor de eventos, que foi um setor que é terra arrasada, infelizmente, né? Teve que parar tudo. Esse conhecido nosso, ele teve que pôr a casa dele à venda, porque ele não tinha mais como custear a manutenção da casa. A casa era dele, ele não tinha como mais custear a manutenção. Então isso é uma coisa que é interessante, que vai ter impacto depois da quarentena. E imagina que em alguma medida isso pode ter até impactos no sistema de saúde, né? Quantas pessoas vão ficar talvez com algum tipo de cicatriz emocional que vai demandar o serviço de saúde pública do nosso país. Isso foi uma questão que me chamou bastante atenção, né, desses impactos.